Olá, estamos começando mais um módulo do curso Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Neste módulo, vamos estudar sobre a rede de atenção e proteção para promover um atendimento eficaz às mulheres vítimas de violência. Sem políticas públicas eficientes, não há um atendimento acolhedor e eficaz. O empoderamento feminino, ele tem um contexto histórico marcado por acontecimentos de suma importância para a história mundial e também para a história brasileira. Acontecimentos estes eu posso citar o ingresso das mulheres nas universidades, também o direito ao voto, o direito que elas passaram a ter de escolher os seus representantes. Tudo isso foi essencial para o empoderamento feminino e para o firmamento dos direitos da mulher. Na sociedade brasileira, esses direitos também estão estabelecidos na nossa própria Constituição, quando se diz no artigo 5º que mulheres e homens são iguais em direitos e obrigações, ou seja, não deve haver nenhuma diferenciação de gênero. Além disso, nós também temos leis como a Lei Maria da Penha e também a Lei do Feminicídio, em que foi firmado melhor os direitos da mulher. A Lei Maria da Penha eu vou falar um pouco melhor mais na frente. Mas mesmo com esses avanços legislativos, o contexto brasileiro ainda é muito preocupante. Os índices de violência doméstica ainda são altíssimos. De 2017 para 2018, por exemplo, se aumentou em 10.000 o número de casos de violência doméstica no Brasil. Essa violência, ela é complexa. Então, não pode ser combatida apenas com uma política pública única e simples. Devem ser realizadas políticas públicas multidimensionais, que envolvam diversos setores, como assistência social, psicológico, sistema judicial, segurança pública, serviços hospitalares, serviços educacionais, tudo isso deve estar incluído nas políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Assim, é essencial que exista uma rede de enfrentamento e de atendimento às mulheres que são vítimas de violência doméstica no Brasil. E essa rede já existe. O objetivo dela é combater essa violência complexa que é a violência doméstica por meio de inúmeros serviços multidimensionais. Como eu já falei, serviços psicológicos, de assistência social, serviços jurídicos, serviços de segurança, tudo isso está dentro da rede de enfrentamento e de atendimento. É importante também nesse período inicial falar um pouco sobre a diferença da rede de enfrentamento e da rede de atendimento. A rede de enfrentamento é mais complexa, ela envolve o combate, a prevenção, a criação de políticas públicas voltadas para esse enfrentamento da violência. Enquanto a rede de atendimento, ela é como se estivesse englobada na rede de enfrentamento, estivesse dentro da rede de enfrentamento, porque ela se refere apenas ao atendimento e à assistência da mulher que sofre uma violência doméstica. É essencial que as políticas públicas sejam voltadas para essa rede, tanto de enfrentamento como de atendimento. E, por conta da relevância desse ponto, o próximo tópico é sobre políticas públicas que foram implementadas no Brasil para combater a violência doméstica. Apesar da violência doméstica existir há décadas, foi apenas na década de 80 que foram começar a surgir políticas públicas voltadas para o enfrentamento dessa violência doméstica. Mais especificamente, em 1985, surgiu a primeira delegacia especializada no atendimento à mulher, em São Paulo. Foi um grande avanço a criação dessa delegacia especializada porque ela materializou a punição dos crimes de violência contra a mulher, porque antes existia aquela cultura de, em briga de marido e mulher, não se mexe a colher. Mas o surgimento dessas delegacias especializadas mostrou que a violência contra a mulher é sim crime e deve ser combatido. Fora as delegacias especializadas, uma década depois também surgiram as casas-abrigo, que são locais de acolhimento de mulheres que estão sofrendo violência doméstica em nível crítico, a ponto de poder comprometer as suas vidas. Então, nessas casas-abrigo, as mulheres eram alojadas temporariamente, de forma sigilosa, para que elas pudessem passar por essa situação e sair do contexto de agressão que elas passaram. Além disso, também foram criados os centros de referência de atendimento às mulheres, que são centros voltados para atendimentos psicológicos e sociais e também encaminhamentos jurídicos, de forma que a mulher pudesse ter uma atenção mais completa. Fora isso, também surgiram os primeiros serviços de saúde voltados apenas para as mulheres, tudo isso na década de 90. Apesar desses avanços, ainda era algo muito precário, porque, por exemplo, as delegacias e as casas-abrigo não tinham uma conexão, não existia uma articulação entre as instituições, o que acabava dificultando para a mulher, porque se ela ia para a delegacia,
Se ela precisasse de casa-abrigo, por exemplo, ela nem sabia da existência dessas casas-abrigo, elas tinham que ser direcionadas para outros setores, e isso acabava dificultando bastante no enfrentamento da violência doméstica. Nesse contexto, em 2003, foi criada a Secretaria Nacional de Política para as Mulheres, que foi um grande avanço no sentido das políticas públicas, porque era uma secretaria de âmbito nacional voltada apenas para a criação, articulação e coordenação de políticas públicas voltadas para o enfrentamento da violência contra a mulher. Então, realmente foi uma política pública extremamente relevante criada em 2003. Fora isso, ainda podemos citar outras duas políticas públicas, que é a Lei Maria da Penha, que apesar de ser apenas uma lei, ela também prevê a criação de um sistema unificado de atendimento à mulher. Então, por meio dessa Lei Maria da Penha, no seu artigo 9º é previsto toda uma articulação de serviços voltados para as mulheres, serviços especializados para elas. Então, a Lei Maria da Penha foi um avanço gigantesco no direito das mulheres brasileiras, porque ela passou a, de certa forma, obrigar o poder público a criar políticas voltadas para essa articulação e para a criação de serviços especializados no atendimento das mulheres. Fora a Lei Maria da Penha, também podemos citar a Central de Atendimento à Mulher, também conhecida como Ligue 180, que tem o objetivo de orientar e dar assistência às mulheres que estão sofrendo algum tipo de violência, não apenas a violência doméstica. Então, ela tem um objetivo, um caráter mais também educativo, porque muitas mulheres não sabem nem para onde ir quando sofrem algum tipo de violência, e por meio do Ligue 180 ocorre toda uma orientação e encaminhamento dessa mulher que sofre a violência doméstica. Porém, eles têm um âmbito apenas local. Então, são políticas públicas voltadas para o interesse da localidade em que eles abrangem. Então, são políticas públicas muito mais específicas, voltadas para os interesses desses pequenos locais. E agora nós vamos falar sobre os principais serviços disponibilizados para as mulheres no Brasil. O primeiro que pode ser citado é o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. É um local de atendimento e acolhimento, tanto psicológico como de assistência social para a mulher, em que também pode ocorrer encaminhamentos jurídicos, de forma que a mulher possa superar o seu trauma da forma mais completa possível. Então, no mesmo local, ela pode ter uma assistência social, ter atendimento psicológico e também ter uma assistência jurídica voltada para enfrentamento do seu trauma. Existem também as casas-abrigo, que eu já falei um pouco sobre elas, que são locais sigilosos e temporários que mulheres em situação de violência de forma crítica, que podem até estar correndo perigo de vida, podem ser abrigadas nessas casas-abrigo para que elas possam se estabelecer temporariamente e poder continuar depois suas vidas saindo do contato com o agressor. Também é essencial a gente falar um pouco sobre a Defensoria Pública especializada na mulher. A Defensoria Pública é uma instituição que é voltada para pessoas hipossuficientes, ou seja, pessoas que não têm dinheiro para pagar um advogado. Então, essas defensorias públicas para as mulheres são essenciais, porque muitas mulheres vivem em estado de dependência do seu companheiro. Então, elas não têm como pagar uma assessoria jurídica, um advogado particular. Dessa forma, os núcleos de defensoria que são especializados para as mulheres são também essenciais, serviços essenciais, que são até previstos pela Lei Maria da Penha. Também podemos citar os juizados especiais para as mulheres, que eles acompanham processos de execução, acompanhamento, todos esses processos voltados às causas de violência doméstica e familiar. No próprio juizado também podem existir serviços de outros setores, como assistência psicológica, também assistência social, tudo isso dentro do próprio juizado. Também não podemos deixar de mencionar as delegacias especializadas no atendimento de mulheres, que têm todo um papel de investigação e de processo de mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica ou qualquer outro tipo de violência contra elas. Existem também os CRAS, que são os Centros de Referência de Assistência Social, que eles não são especializados, eles são voltados para a criação de vínculos familiares, para evitar que os vínculos familiares sejam quebrados. Já os CREAS, que são os Centros de Referência Especializados em Assistência Social, eles já são recomendados para quando existe uma situação real de violência. Então, se já existe uma violência doméstica em curso, é recomendado esses CREAS. Além disso, existe a Central de Atendimento, ou Ligue 180, que tem o papel de orientação da mulher. Então, de acordo com a violência que ela sofreu, ela receberá algum tipo de encaminhamento por meio dessa central de atendimento. E, por fim, a Casa da Mulher Brasileira, que é um complexo que engloba
muitos desses serviços que eu acabei de citar. Então, dentro da Casa da Mulher pode ter a delegacia especializada, os núcleos da defensoria, promotorias, os juizados especiais, brinquedoteca também, caso as mulheres tenham que levar os seus filhos e não tenham onde deixar. Tudo isso dentro de um único complexo, o que já facilita bastante a questão do enfrentamento da violência contra a mulher, porque ela consegue resolver grande parte, né, dos seus problemas dentro de um mesmo local. Atualmente, existem 7 casas da mulher brasileiras espalhadas pelo Brasil e existia uma estimativa de serem construídas mais 25 esse ano. Vocês devem estar se perguntando se existe uma rede tão vasta de serviços e se diversas políticas já foram implementadas no Brasil, por que a situação da violência doméstica ainda é tão alarmante no nosso país? Infelizmente, apesar de todos os avanços que nós tivemos, a situação da rede de enfrentamento à violência doméstica ainda possui muitos obstáculos a serem enfrentados. O primeiro que pode ser mencionado é a questão do monitoramento das políticas públicas que são implementadas nos estados e nos municípios. Se não existe esse monitoramento, se esse monitoramento é precário, não tem como a gente saber se essas políticas públicas estão sendo efetivas ou se precisam ser melhoradas, que é um grande obstáculo a ser ultrapassado. Outro que pode ser citado é a questão da deficiência de conexão entre os órgãos de serviços voltados para as mulheres. Como eu mencionei para vocês, a Casa da Mulher Brasileira é um complexo que abrange diversos órgãos, mas só existem 7 delas no Brasil. Então, diversos municípios não possuem um complexo desse e a conexão entre os serviços acaba sendo precária e as mulheres não se sentem estimuladas a denunciar porque acaba não existindo uma efetividade quando elas vão atrás dos órgãos públicos para resolver o problema da violência doméstica. Outra dificuldade que pode ser mencionada é a natureza afetiva dessa violência. Muitas vezes a mulher tem que denunciar a pessoa que convive com ela há anos, o pai dos seus filhos. Isso acaba sendo um obstáculo enorme no enfrentamento da violência contra a mulher. Por fim, outra dificuldade é a questão do incentivo do poder público no financiamento dos órgãos voltados para a proteção da mulher. Existem pesquisas feitas nas delegacias especializadas, por exemplo, que mostram que essas delegacias deveriam funcionar 24 horas, mas como elas não possuem pessoa suficiente para isso, não têm condições para que funcionem esse período, apesar da violência doméstica acontecer o tempo todo. Existem pesquisas também realizadas nos juizados especiais que demonstram que o número de pessoas que trabalham não corresponde à demanda de processos que eles têm. Então, muitas vezes, os processos demoram demais e acabam não sendo efetivos, dificultando no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Apesar desses diversos obstáculos que foram citados, muitas ideias ainda podem ser trazidas para se pensar numa rede mais efetiva de enfrentamento à violência doméstica contra a mulher. Uma primeira ideia que se pode colocar em questão é o incentivo do próprio poder público na criação de novas políticas públicas voltadas para a violência doméstica. Muitas vezes essas políticas, como a violência doméstica ainda continua muito presente no Brasil, significa que essas políticas públicas que foram implementadas não estão sendo suficientes. Então é essencial que seja incentivado o poder público a criar mais políticas nesse sentido. Além disso, outra ideia que seria mais efetiva para a rede é uma maior integração entre os diversos serviços que são disponíveis para as mulheres. O essencial seria que cada município tivesse uma Casa da Mulher Brasileira. Seria um avanço muito grande no Brasil, mas a realidade ainda está muito distante. Então é essencial que os serviços que já existem em cada município, em cada estado, eles sejam conectados, sejam integrados, toda a rede seja conectada para que a mulher possa resolver a sua situação de violência de uma forma mais efetiva, de uma forma mais tranquila, que ela possa superar o seu trauma. Por fim, também pode ser mencionado como uma ideia para uma rede mais efetiva o incentivo das organizações da sociedade civil para serem criadas novos projetos sociais voltados para as causas femininas, voltados para o enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. As organizações da sociedade civil são essenciais também nesse enfrentamento da violência, pois elas têm um cunho social muito grande. Mas, afinal, o que são essas organizações da sociedade civil? Essas organizações são instituições de caráter privado que desenvolvem projetos sociais de caráter público,
sem fins lucrativos. Como visto anteriormente, as organizações da sociedade civil desempenham diversas funções essenciais dentro da sociedade brasileira. Dentre essas funções, elas desempenham projetos sociais, pressionam com que o poder público desenvolva políticas públicas voltadas para esse cunho social e também tem a função de fiscalizar o poder público e essas políticas públicas que foram implementadas por ele. Assim, as organizações da sociedade civil desempenham esses papéis importantíssimos e elas também têm um papel na rede de enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Então, existem algumas organizações da sociedade civil que são voltadas para o enfrentamento dessa violência. Podemos citar 3 que são muito relevantes e têm grande abrangência nacional. A primeira organização que pode ser citada é o Instituto Maria da Penha, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, voltada para a conscientização sobre a Lei Maria da Penha, de forma que ela seja cada vez mais eficaz, de forma que ela seja cada vez mais conhecida pelas mulheres. Então, esse instituto desenvolve cursos sobre conscientização do machismo, conscientização sobre a violência doméstica contra a mulher, também incentiva diversas ações e diversos cursos de outras instituições que sejam voltadas para essa conscientização da violência contra a mulher e da Lei Maria da Penha, que ela seja cada vez mais conhecida na nossa sociedade. Outra organização que pode ser mencionada é a Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos. Essa rede ela é composta por um grupo de organizações da sociedade civil, por grupos feministas, por pesquisadores, grupos acadêmicos, e ela tem o intuito de trazer a universalidade da saúde para as mulheres. Ela tem essa função de assegurar com que as mulheres tenham acesso à saúde e também aos seus direitos sexuais e reprodutivos, desenvolvendo projetos voltados para esse objetivo. A terceira organização que pode ser mencionada se chama Think Olga, que tem o objetivo de sensibilizar as pessoas a respeito das questões de gênero. Então, elas desenvolvem projetos super interessantes, como um projeto que elas chamam de Chega de Fio-Fio, que é voltado para o combate ao assédio sexual das mulheres nos ambientes públicos. Então, elas fazem mobilizações na internet, por exemplo. Existem também campanhas que elas fizeram em parceria com o Facebook, de forma a tornar a internet mais segura para as mulheres. E elas também desenvolvem pesquisas, por exemplo, agora na pandemia, elas desenvolveram pesquisas mostrando a situação de diversas mulheres que estavam confinadas com os seus agressores. Então, também é uma organização de grande notoriedade que traz muitas influências positivas no enfrentamento da violência doméstica. Por fim, a gente também não pode deixar de citar a ONU Mulheres, que apesar de não ser uma organização da sociedade civil, tem uma grande abrangência internacional, é conhecida por muitos países e ela desenvolve diversas políticas e incentiva diversos projetos voltados para o reconhecimento dos direitos das mulheres no mundo. Então, recapitulando o que foi visto na videoaula de hoje, a gente falou primeiro um pouco sobre a rede de enfrentamento e atendimento das mulheres em situação de violência doméstica. A gente fez uma diferenciação também entre essas duas redes. Abordamos um pouco sobre as políticas públicas que foram implementadas no Brasil para combater a violência doméstica. Falamos também sobre os serviços que são prestados para as mulheres que sofrem esse tipo de violência. Vimos quais são os principais obstáculos que esses serviços enfrentam. Podemos também dar algumas ideias sobre como essa rede pode ser cada vez mais efetiva no enfrentamento da violência doméstica contra a mulher. Depois falamos sobre o papel das organizações da sociedade civil, falamos o que são essas organizações da sociedade civil e citamos algumas instituições de caráter nacional que desenvolvem diversos projetos que fazem muita diferença no combate à violência doméstica no Brasil.